Olá, turma do curso Técnico de Manutenção Automotiva, Mediotec IFP. Sou o professor Paulo de Oliveira Gomes, engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho. Essa é a nossa primeira videoaula. A nossa disciplina é Eletricidade Básica e terá duração de 90 horas. Vamos começar de uma forma bem básica, bem ao alcance de todos. Então, vamos iniciar a nossa primeira videoaula. Bom, primeiro sejam bem-vindos ao nosso curso de Eletricidade Básica, orientado à manutenção automotiva. Hoje é difícil imaginar o nosso dia a dia sem a eletricidade. Com os carros não é diferente. Tenham em mente que os veículos modernos estão equipados com vários sistemas eletroeletrônicos, sendo que, atualmente, não é possível ser um bom profissional de manutenção automotiva sem conhecer, pelo menos, os fundamentos práticos da eletricidade. Aprenda a eletricidade e saia na frente. Nosso objetivo, nessa primeira unidade, é fornecer para vocês os conhecimentos básicos da eletricidade, começando pelo modelo atômico até a eletricidade estática. Esteja certo que os assuntos abordados nessa matéria serão muito utilizados em outras disciplinas ao longo do nosso curso, bem como na execução de serviços elétricos em automóveis. Dando início, vamos falar de eletrostática, o átomo, definição desse modelo atômico e as principais partículas que compõem o átomo, prótons, elétrons e nêutrons. Eletricidade estática, definição, efeitos e efeitos práticos. O átomo. Todas as coisas materiais do universo são feitas de minúsculas partículas, invisíveis a olho nu, as quais chamamos de átomo. A palavra átomo vem do grego e significa o que não pode ser dividido, pois os gregos antigos acreditavam que se começássemos a dividir a matéria em parcelas cada vez menores, chegaríamos a um ponto mínimo que não mais poderia ser dividido. Por isso, chamamos de átomo. O átomo, muitas vezes, se combinam, formando o que denominamos moléculas. O átomo, por exemplo, a água é resultado da combinação de dois tipos de átomos diferentes, o oxigênio, representado pela letra O, e o hidrogênio pela letra H, na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Por isso, a fórmula química da água é escrita na forma H2O. Atualmente, o avanço das ciências e o homem sabe que, na verdade, o átomo pode ser dividido, pois mesmo ele é constituído de partículas ainda menores, chamadas de partículas subatômicas, sendo as principais o próton, elétrons e nêutrons. A definição do modelo atômico e das principais partículas atômicas, prótons, elétrons e nêutrons, independentemente do elemento químico considerado, todo átomo possui a mesma constituição básica, a qual denominamos de modelo atômico. No átomo, temos o seu centro, o chamado núcleo, constituído por prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo circulam os elétrons. Uma curiosidade, o espaço vazio entre o núcleo e os elétrons é enorme, sendo assim o átomo é quase oco. Definição do modelo atômico e das principais partículas atômicas. O próton, elétrons e nêutrons. Prótons. Prótons são partículas subatômicas de carga elétrica positiva, representada por um sinalzinho mais. Elétrons são partículas subatômicas de carga elétrica negativa, representada pelo sinalzinho menos. E os nêutrons são partículas subatômicas sem carga elétrica, por isso denominadas nêutras. É importante saber que a natureza da carga elétrica define o seu efeito da seguinte forma: carga elétrica de sinais diferentes se atraem, cargas elétricas de sinais iguais se repelem, conforme esse gráfico abaixo. Em um átomo equilibrado, temos que a quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons que giram em torno dele, região chamada de eletrosfera, mantendo a neutralidade elétrica do átomo.
Precisamos conhecer o modelo atômico para podermos entender o que vem a ser a eletricidade e como ela é utilizada em nosso dia a dia. A eletricidade tem como base o aproveitamento prático dos elétrons, ou seja, são essas partículas subatômicas que interessam à eletricidade. A eletricidade estática, definição e efeitos práticos. Na Grécia Antiga, estudiosos tipo de Tales, de Mileto, descobriu que ao atritar o âmbar, que é um tipo de resina vegetal, esse passava a atrair pequenos objetos como pedaço de papel. Estava sendo descoberta a eletricidade estática. Então, quando esfregamos o âmbar em um pano, por exemplo, alguns elétrons são arrancados de seus átomos, fazendo com que estes fiquem desequilibrados eletricamente. Lembre-se que vimos que um átomo equilibrado eletricamente tem quantidades iguais de prótons e de elétrons. Pois é, por causa desses elétrons arrancados, o âmbar fica desequilibrado eletricamente, ou seja, com mais prótons do que elétrons. Em função disso, dizemos que o âmbar fica carregado positivamente. E, pelo que vimos sobre o efeito das cargas elétricas, qualquer objeto com carga negativa será atraído pelo âmbar. Na verdade, por convenção em eletricidade, devemos levar em conta apenas os elétrons. Então, ao invés de dizermos que há excesso de prótons, devemos dizer que há falta de elétrons. Por utilizarmos cargas elétricas que não estão em movimento, esse fenômeno faz parte do que chamamos de eletricidade estática. O resumo da nossa aula, nosso primeiro vídeo: todas as coisas materiais do universo são feitas de minúsculas partículas invisíveis ao olho nu, as quais chamamos de átomo. Os átomos muitas vezes se combinam formando o que denominamos molécula. As principais partículas constituintes dos átomos, que são os prótons, são partículas subatômicas de carga elétrica positiva. Elétrons são partículas subatômicas de carga elétrica negativa. Nêutrons são partículas subatômicas sem carga elétrica, são neutras. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem, cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Como o próprio nome sugere, a eletricidade tem como base o aproveitamento prático dos elétrons. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Obrigado. Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês.